Ter coragem de andar pelo obscuro da minha alma me deu coragem de brilhar ainda mais. Olá, gente, eu me chamo Rebeca e nesse vídeo eu vim trazer um conceito muito interessante para vocês. Se você gosta de psicologia, gosta de mentalidade, sobre o profundo da alma do ser humano, se você gosta de assuntos como ele, fala sobre lei da suposição, mentalidade, fica aqui que a gente vai conversar mais sobre isso. Gente, então, o que é shadow work, né? Shadow work significa trabalho com sombras. Mas como assim, Rebeca, sombra? Gente, esse é um conceito que Carl Jung trouxe, né? O psiquiatra e renomado que já fez várias obras, né? Baseadas nos seus atendimentos com seus pacientes. Então, ele analisava muito do comportamento humano. Então, ele tem muito a ensinar pra gente, né? E eu sou fã de psicologia analítica, tá, gente? Aqui nesse canal eu não trago de uma visão de professora, mas como um aprendiz que tá aprendendo, quer compartilhar aqui com você. Pode ser que esse assunto possa abrir caminhos aí na sua vida, né? E Carl Jung, ele fala, ele traz esse conceito que o homem, ele tem dois lados. Ele tem o lado da sombra e da luz, né? E as nossas sombras são tudo aquilo que a gente reprime na gente, que a gente não tem coragem de dar de cara, né? E eu vou fazer várias citações aqui nesse vídeo, né? Para que a gente possa caminhar e vocês possam entender o meu raciocínio. Eu não sou uma pessoa de roteiro, eu vou falando aqui, tá, gente? Como se fosse uma conversa mesmo. E tem uma música da cantora Annie Bell que ela fala que ela teve coragem de olhar o seu lado mais obscuro. E eu sou uma pessoa que eu trago muito sobre lei da suposição, manifestação, tanto na minha conta do TikTok quanto aqui, eu nem sei se pode falar, gente, aqui no YouTube. Na minha conta na rede vizinha e aqui. E quando a gente entra nesse mundo de manifestação, de lei da suposição, onde tudo é possível, onde a gente se reconhece como criadores da nossa própria realidade, é tudo muito lindo, né? A gente fala, agora eu vou mudar a minha vida, agora eu vou criar tudo diferente. Mas aí você trava no meio do caminho. E aí você começa a se questionar. Ai, lei da suposição é uma baboseira, é mentira. Cara, você mesmo tá sendo o seu próprio obstáculo e você só não percebe. E o shadow work é você reconhecer, você ter coragem e peito suficiente de se colocar de frente com o seu lado mais obscuro. O que lado obscuro, Rebeca? Seus medos, a sua inveja, a sua comparação, a sua identidade atual. E eu falo por mim, gente. Eu entrei nesse mundo de criação da realidade e eu era uma pessoa que eu mais praticava do que estudava. Então, eu vi tudo muito ali na prática, né? E tem sido um caminhar muito, muito maravilhoso para mim. A vida tem ficado muito melhor. E é o melhor que vocês vão entender, porque a gente se depara com as nossas podridões, sabe? E eu vi tudo começando a acontecer, tudo que eu decidia, tudo que eu realmente colocasse a minha intenção começa a acontecer, só que eu comecei a ter uma crise que eu não sabia nomear. E aí, entre as minhas sombras, a minha identidade antiga que se sentia pequena, né? É até engraçado que eu tinha alguns relacionamentos, né? Espelhos. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele falava assim, nossa, você se enxerga muito pequena. E eu não via isso, sabe, gente? E quando eu comecei a praticar manifestação consciente, criação da minha própria realidade, eu percebi que, cara, eu me enxergava muito pequena, só que eu não sabia da existência de shadow work, né? E eu não sabia, e eu queria ignorar aquilo, não, eu não me enxergo assim, agora eu sou isso, e eu sou criadora da minha realidade, agora eu decido, agora acontece. Só que eu tava ignorando isso. E aqui entra o papel do shadow work, é você sentar e começar, gente, e começar a enxergar, sim, eu me sinto pequena, eu sou medrosa, eu reconheço isso, mas eu escolho ser diferente disso.
E vai muito além, gente, de perguntas, porque assim, eu pesquisei muitos vídeos, e assim, shadow work é um conceito muito profundo e complexo, mas eu vou explicar de maneira fácil. Eu procurei muito conteúdo aqui, tanto aqui no Brasil quanto na gringa, e assim, é muito superficial. As pessoas falam de fazer perguntas. E, gente, tem que fazer perguntas para você chegar no ponto, mas você tem que não só fazer perguntas para ti. Fique tranquilo, que no decorrer do vídeo eu vou te ensinar a fazer isso. Mas eu tô falando que é algo que você tem que encarar de frente, entender, não é ignorar. O que que a Rebeca lá de trás estava fazendo? Ela estava ignorando. Eu tava assim, tá, eu tô entendendo que eu me via muito pequena, de que a vida era aleatória. Gente, vocês pegam uma pessoa que nasceu no lar cristão, em um lar que a gente entende que a gente é ensinado, né? Que Deus tem a nossa história, que escreve a nossa história, e é ele que determina e com quem você vai casar. Gente, isso aqui, pelo amor de Deus, era o que mais me pegava. Com sentimental. E eu percebi que isso era uma sombra minha, sabe? E tem muitas coisas. E eu tô falando da minha experiência. E teve um. Na minha adolescência, eu era uma adolescente totalmente assim, bem diferente, né? Porque eu fui pro ramo ali da religião, calvinismo. Eu estudei muito calvinismo, gente. Que é uma religião que fala que tudo é predestinado. Aí tu vai com um pensamento que você tem livre-arbítrio, que você faz a sua vida acontecer, que toda decisão que você toma você pode influenciar tudo. Aí eu me deparei com isso, com manifestação. O que a minha cabeça fez? Minha cabeça falou: o que é isso? Tudo era mentira, gente. E por isso que as pessoas acham tão difícil despertar, porque é uma quebra de estrutura. É como se o seu chão, você visse que a vida não é como te ensinaram desde quando você era criança. E tem uma frase do Carl Jung que eu acho muito interessante e eu vou trazer aqui para vocês, que ele fala exatamente assim: até você se tornar consciente, o seu inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. E essa é a maior sombra, é a maior crença coletiva que a gente tem, que o destino, tanto para relacionamento como vida, propósito, gente, se você cria a tua realidade, é você. Só que aqui é a complicação, porque desde criança você não sabe das suas crenças mais profundas. Então, o inconsciente absorve desde lá de pequeno. Então, acontecimentos que você teve que te impactaram, sabe? Relacionamentos, tanto o relacionamento dos seus pais. Se seus pais eram separados, se seus pais eram casados, isso vai determinar. Isso vai dirigir a tua vida até que você se torne consciente. Então, muitos relacionamentos são fracassados por causa da criação da pessoa, né? Relação de dinheiro. Dinheiro é muito difícil. Gente, eu sei que vocês estão cansados, mas aqui a gente vai entrar lá na ferida. E assim, é um trabalho muito profundo, tá? E aí você reconhece que você sim, você se enxerga. Você se enxerga como uma pessoa pequena, como uma pessoa que tá aqui ao léu e que você tem que aceitar que Deus quer assim, que os seus pais querem assim, que é assim mesmo. E você vai se entregando para a aleatoriedade da vida. E é o seu inconsciente que tá dirigindo a sua história. E esse vídeo vai ficar bem longo, tá, gente? E a nossa vida, ela é o inconsciente. E aí eu já trago a lei da suposição aqui, que na lei da suposição a gente fala que tudo que você aceita como verdade, aquilo irá acontecer na sua vida. Aquilo irá se manifestar. E é exatamente isso. Lei da suposição não é técnicazinha boba, tá, gente? Técnicas são ótimas pra gente usar como ferramentas, mas aqui você entende que a coisa é muito mais profunda, porque se você tá afirmando, é pro seu inconsciente entender aquilo. E por que que o caos acontece? Porque você tem crenças que você não sabe.
E eu não quero que você se desespere, mas eu quero te encorajar a começar a dar de frente com a sua autoimagem, porque, gente, criação da própria realidade é super ligado com a sua identidade. Eu não te falei que eu me via como pequena, que eu me via como vítima? É até difícil, né, assumir isso, mas shadow work não é coisa pra gente fraca. Você vai se dar de frente com seus defeitos, suas crenças, e você vai ter que encarar. Por quê? Porque se você tá vindo para uma nova crença de que sim, você cria sua realidade, você tem mais poder sobre a tua vida do que você imagina. Entendeu? Uma decisão sua pode impactar tudo, vai mudar tudo. Entendeu? Então, quando você vem para essa crença, para uma pessoa que cresceu achando que a vida é aleatória, de que existe destino, que você tem uma história escrita, você tem que entender que isso é uma crença que te colocaram. Vamos lá, agora, como praticar o shadow work, Rebeca? Você vai pegar as áreas da sua vida que você quer mudar. Você quer mudar algo na sua vida, algum problema que você tem, que você vê que você tá tentando manifestar também e tá. Alguma coisa aconteceu, tá difícil, você vai pegar. Gente, eu vou falar aqui, tá? Você vai pegar, você vai sentar, você vai começar a fazer perguntas pra você mesmo. Hoje em dia, a gente tem o nosso amigo GPT. Então, você pede pra ele uma ajuda pra fazer o shadow work e que você quer trabalhar em relação à sua vida financeira. Aí ele vai lá fazer as perguntas. O que é que você sente quando você pensa em dinheiro? E você tem que ser honesto consigo mesmo. Não adianta ficar inventando história, você tem que ser honesto. Entendeu? Você tem que enxergar o seu lado obscuro, o seu lado podre, que acha que tudo é difícil. Ai, relacionamento. Ai, talvez você é uma pessoa que acredita que todo homem trai e você tem que se dar de cara. E você tem que dar de cara com aquela pessoa, com a sua identidade que fala que você não é suficiente, que você é pequena, que você não se sente suficiente, que você é insegura. E você tem que abraçar essa sua parte e falar: é minha, eu aceito. Eu tô te olhando, você não é um monstro, você é minha sombra. Mas tudo bem, eu te aceito, mas você não vai mandar a partir de hoje, você não vai mandar. Eu escolho uma nova crença, porque é eu que determino, você que determina. Então, você vai escolher a sua nova crença em relação a isso. E agora você não tá mais inconsciente, você sabe qual é a sua crença em relação àquilo. Aí, em relação a relacionamento, dinheiro, amizade, qualquer coisa que você quer mudar na tua vida. Ok? E você vai fazer isso. Entendeu? E você vai começar não a fugir mais. Porque, gente, é aqui que entra o BO. Quando a pessoa começa a despertar, ela acha que assim, beleza, eu sou o criador da minha realidade e eu tenho que aceitar isso só. E ela ignora toda a história dela, todos os medos dela. Não, gente, você não. Se você ignorar, quanto mais você fugir daquilo, mais aquilo vai te assombrar. E eu falo por experiência própria, tá bom? Quanto mais eu fugia de saber que eu me sentia pequena demais, que eu me sentia impotente, mais aquilo ali me impedia. Então, você tem que olhar e reconhecer, ok, eu sei porque eu me vejo assim, porque eu fui ensinada assim. E aí, gente, você vai chegar lá na raiz do problema, por que que você se vê assim? E você vai entender. Mas agora você tá consciente, você sabe que tudo é uma criação da mente. Tudo são crenças. E você pode, apesar de você aceitar que você se via, se enxergava assim, como essa pessoa que era vítima, com essa pessoa pequena e potente, você reconhece. Você sabe que aquilo é seu, você não vai ignorar mais. Mas você vai escolher a nova identidade, porque é você que manda. É você que escolhe, tá? E, gente, é um trabalho muito profundo, é como se fosse uma terapia mesmo, sabe? Então você realmente tem que estar disposto a estar aberto a mergulhar ali, sabe? Cara, você falar, eu sou invejosa.
Entendeu? Você falar eu sou invejosa e reconhecer isso e entender o porquê daquilo e agora reconhecer a sua nova identidade que você escolhe. Entendeu? E por que fazer isso é tão libertador, gente? Porque você sabe que você tá no comando e agora as coisas não estão mais inconscientes. Lembra da frase que eu coloquei aqui? Enquanto até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida, você vai chamar de destino. Por que eu continuo com essa vida? Por que você continua com essa vida que talvez você não goste? Por que você só se envolve em relacionamento frustrado? Por que você não consegue dinheiro ou emprego bom? Porque no seu inconsciente há crenças que você nem sabe. Às vezes sabe, mas não aceita, como eu falei no início do vídeo, que era o meu caso. E quando você aceita e você se torna consciente disso e escolhe o outro lado do jogo, que vai ser diferente agora, você substitui essa crença, pronto. Game over. E é isso, gente. É um trabalho muito profundo, mas se você não quiser fazer, se você não tiver interesse, ok, mas uma hora você vai precisar fazer isso, principalmente se você é desse lado que sabe que cria a vida consciente, desse lado que você sabe que você despertou, de que a vida é muito mais e que a gente tem, que a vida é boa, que a vida é para ser criada e é para ser vivida, é para ser experimentada de uma forma abundante e não com sofrimento que a sociedade prega, que o sistema prega, tá bom? Então faça isso. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui que eu vou estar respondendo. E eu tenho certeza que o Shadow Work vai te ajudar a manifestar o que você quer, viu? Porque agora você tá consciente. E agora é você que manda. Beijão e até o próximo vídeo.